bombas e prisões. Lembrando que ele foi mandado embora do Exército em 86 e a partir dali já entrou para a política assim que saiu do Exército e nunca mais parou de ser político. Primeiro ele foi vereador em 88, depois se candidatou e foi eleito 7 vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro e teve, nesses anos todos, 2 projetos apresentados. Ele foi eleito 6 vezes pela urna eletrônica, sem nunca reclamar. Nunca reclamou da urna eletrônica, nunca fez absolutamente nada contra aquilo que ele foi eleito. Então, Bolsonaro foi eleito 6 vezes pela urna eletrônica, 7 vezes como deputado federal. Ah, tem mais, gente. Ele tática, é o típico político que põe a família na política. O seu Bolsonaro é o típico político que leva todos os filhos para a política porque viu que é um meio muito fácil de ganhar dinheiro. Vida pessoal e família. Ele fez rachadinha no seu gabinete, ou seja, ficar com o dinheiro dos funcionários, ensinou isso para os filhos praticam a rachadinha, inclusive foram denunciados pelo Ministério Público. Bolsonaro fez manobra para não ir adiante, a gente sabe do caso, como ocorreu. Também tinham funcionários fantasmas que só era no papel para o dinheiro ficar para eles. E o esquema de gasolina é porque o cara do gabinete, o deputado, ele recebe verba de gabinete, que pode comprar a gasolina e outros utensílios, são pagos pela própria Câmara. O que ele faz? Ele enche o tanque dele com R$300 e diz que foi 10 mil, 40 mil. É o esquema de gasolina que ele sempre roubou. Dinheiro de milícia. Nós sabemos que R$500 mil veio do Adriano Magalhães da Nóbrega. Amizade com Adriano da Nóbrega, que era chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro. Ou seja, a amizade que ele possui com milícia é muito forte. O Jair Bolsonaro e os filhos dele. Dinheiro que vem de milícia. Agora, sabe lá de onde? Do tráfico, de outras coisas. Os filhos enrolados ou com denúncias. Flávio Bolsonaro comprou uma mansão milionária aqui, num esquema muito do seu, estranho, de emprestar dinheiro do Banco de Brasília, custou 6 milhões, uma casa que vale 14 milhões, enfim. O Renan Bolsonaro, outro filho do Bolsonaro, comprou mansão milionária aqui também. O Eduardo Bolsonaro já mandou milhões para comprar coisas através de emenda parlamentar, e um desses foi comprar prancha para um concurso de prancha na capital de São Paulo, que nem a Mar tem. A maioria das denúncias no Conselho de Ética são contra o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A gente vê que eles, os filhos dele, não têm qualquer ética, são mal educados, são pessoas que atacam os outros o tempo todo, racistas, preconceituosos. Ele tentou pôr o filho como embaixador nos Estados Unidos, nepotismo, confusão e suspeitas na família Bolsonaro. Olha, só essas confusões que a gente pode dizer aqui para você, uma delas, o advogado escondia Queiroz. Deu entrevista ao Jornal Nacional dizendo que o Flávio não estava mais falando com o Queiroz, porque Queiroz era suspeito de movimentação atípica em suas contas, de pegar dinheiro vivo, enfiar nas contas do Flávio Bolsonaro. Aí eles quiseram se afastar do cara. Depois a Polícia Federal prendeu o cara. Ele estava dentro da casa do advogado de Bolsonaro. O Bolsonaro, entre essa confusão e suspeita, o Bolsonaro era vizinho do assassino de Marielle. Ele tem foto com outro assassino. O porteiro lá do condomínio dele disse que era na casa dele que eles iam se reunir. E o filho dele namorou a filha de um dos assassinos. Então é muita coincidência também envolvendo, além da confusão e suspeita, corrupção no governo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni, que era secretário da Casa Civil, era o chefão da Casa Civil, admitiu que usou caixa 2, mas o Moro, que ficou com o Bolsonaro, disse que perdoou. Além do escândalo da Receita Federal, Flávio disse que foi perseguido por funcionários lá de dentro, mas na realidade ele implantou uma caça às bruxas contra os funcionários da Receita Federal, fazendo que a Receita Federal gastasse R$500 mil para depois comprovar que o que Flávio Bolsonaro estava falando era mentira. Ele tinha usado algum dossiê contra os próprios funcionários da Receita Federal. Além do mais,
Áudio do ministro da Educação dizendo que o próprio Bolsonaro pediu para ele favorecer os pastores Gilmar Mendes e Arilton Moura, esses camaradas que fizeram sujeira dentro do Ministério da Educação. Tentou se vingar de políticos do Amazonas, descontando no povo do Amazonas, atacando a Zona Franca de Manaus, que gera 600 mil empregos diretos e indiretos. Usa pastores oportunistas para convencer membros de igrejas a votarem nele, mas nunca fez nada a favor do evangelho ou do evangélico. Nunca, é só bravata. Fora que tinha dinheiro na cueca do líder do governo, o senador Chico Rodrigues, 89 mil na conta da Michele Bolsonaro, depositadas pelo Queiroz, até agora não explicados, 15 casas compradas com dinheiro vivo. Essa turma, tanto ele como Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, compravam casas com dinheiro vivo em sacolas de dinheiro. Era 200 mil, 250 mil. Lavagem de dinheiro, o Ministério Público mostrou, de Flávio Bolsonaro, na questão da sua loja e na questão também de dinheiros que entravam na sua loja sem serem computados. Ou seja, é uma família completamente enrolada. Fora do que o seu governo, ele foi tardio em comprar vacina. Na vacina ainda teve pedido de propina de pessoas de dentro do Ministério da Saúde. Teve a questão dos sigilos de 100 anos sobre o Eduardo Pazuello, o escândalo da CPI, a cloroquina que ele mostrou como sendo salvação para todo mundo, cloroquina essa que gastou 98 milhões só para fazer, um monte de cloroquina feito pelo Exército, propaganda para os seus amigos empresários que produziam a cloroquina aqui, fora o orçamento secreto, que é o maior roubo, o maior rombo já na história do Brasil, 16 bilhões de reais reservados, um orçamento que ele tira de vários ministérios, um orçamento paralelo para comprar deputados e senadores. É por isso que o Arthur Lira está ali sentado em mais de 200 pedidos de impeachment do seu Bolsonaro e não faz absolutamente nada. Ele foi o cara que disse que ia acabar com o cartão corporativo, mas ele foi o mesmo cara que disse que ia acabar, foi que aumentou o gasto no cartão corporativo, gastou mais do que a Dilma e que o Michel Temer juntos em um período curto de tempo. Fora que ainda existe a denúncia das madeiras ilegais e do ministro dele defendendo o madeireiro do Salles, Ricardo Salles, que afastou, inclusive, o superintendente da Polícia Federal que estava investigando. Fora essa, temos o primeiro escândalo do Laranjal, do Jair Bolsonaro, com o Marcelo Antônio, que era ministro do Turismo, que convidava pessoas para se candidatarem, que na realidade não se candidatavam, era só para pegar o dinheiro do partido. Fora o Exército que ele coloca para ir contra as urnas eletrônicas, e neste Exército colocou picanha, vinho, uísque, agora compra Viagra, lubrificante, leite condensado, ora essa, pênis, prótese peniana. Pô, quer transar, transa com teu dinheiro. Agora, pegando dinheiro público para comprar Viagra, lubrificante, prótese peniana para o Exército, para quê? Fora que ele tem uma acusação que o próprio Moro fez contra ele e próprios delegados da Polícia Federal em entrevista, reservada, dizem que Jair Bolsonaro interfere na Polícia Federal, demitiu mais de 20 delegados, colocou outros supervisores, já trocou 5 vezes o comando da Polícia Federal, porque ele não deixa investigar. Assim que estão investigando o filho dele, como foi o caso do Renan Bolsonaro, ele tira. É uma sacanagem, uma safadeza o que ele faz contra a Polícia Federal, aparelhando a Polícia Federal, aparelhando a Agência Brasileira de Inteligência e tirando delegados e delegadas do seu cargo quando estão investigando na Justiça sobre os maus feitos ou os crimes denunciados pela Justiça que os seus filhos tenham praticado. É o cara que mais fez isso na política. Nunca nenhum presidente da República mudou delegado ou superintendente para proteger a família. Fora a propina no MEC, propina pedida por pastores que ele colocou lá dentro, propina pedido em 50 mil, 40 mil reais, pedido de propina em ouro.
além de Bíblia adulterada, as Bíblias que eram pedidas para prefeitos comprarem Bíblia, R$ 50, 5 mil Bíblias, 40 mil Bíblias, ou seja, que vinha com rosto de pastor, com foto de ministro, fazendo propaganda na própria Bíblia, ou seja, blasfemando o nome de Deus. Fora o kit robótica, dentro do Ministério da Educação, compraram 36 milhões. Aliás, no total foi 165 milhões que o Bolsonaro gastou com kit robótica, que valia 2 mil, eles estavam comprando por 14 mil reais em empresas ligadas ao seu Arthur Lira, para distribuir e o restante sobrar para eles. Ainda temos o ônibus superfaturado, 270 mil, ele estava ali querendo comprar 480 mil reais, gente. Fora que criou crise internacional, ninguém o convida para absolutamente nada. Vendeu a preço de banana refinarias brasileiras, refinarias da Petrobras. Mente há 3 anos para os caminhoneiros, dizendo que não é ele que é responsável pelo aumento da gasolina. E todo mundo sabe que é ele que indica membros para a comissão da Petrobras, é ele que indica o presidente para a comissão da Petrobras, não faz nada porque não quer, porque está atrelado com essa turma do Paulo Guedes e desses bilionários. Ainda temos mais, minha gente, motivos. Lembro da cocaína no avião presidencial. Isso é um absurdo. Aliás, e ele defendeu o camarada, mas deixou ele para lá, preso lá na Espanha. Ele ataca jornalistas, mas nunca responde o que se perguntaram para ele. Quando perguntam de corrupção, ou ele ataca, ou ele xinga, mas acaba não respondendo. Ele inventa crise sempre que há uma denúncia de corrupção. Inventa crise contra ministros, inventa que perdoa deputado pilantra, inventa um monte de coisa para fugir dos ataques e das denúncias de corrupção contra o seu governo. Não resolve absolutamente nada. Ataca as urnas, das quais se elegeu 6 vezes por ela. Incentiva a violência. Atuou irresponsavelmente na pandemia. Ele passou Covid para um monte de gente. Estava contaminado. Fez isso. Não aderiu àquilo que o Ministério da própria Saúde do governo dele dizia. Foi uma pessoa que combateu a saúde, que disseminou o vírus, responsável, se não por todos, mas pela metade dos que morreram aqui no Brasil. É vulgar, imita pessoas morrendo por Covid, não tem sensibilidade, não visitou nenhum tipo de hospital, ninguém. Ele só se sensibiliza para quem é bolsominho, bate mulher e se mata para que não seja descoberto. É uma verdadeira sacanagem. Além de ter o gabinete do ódio, usa fake news, inventa crise. Ele ganhou as eleições falando que o PT espalhava uma mamadeira com bico de piroca nas creches e tem um livro que incentivava crianças a serem gays nas escolas. Tudo mentira, tudo sacanagem, junto com pastores mentirosos. Até a Carla Zambelli disse que a filha da Dilma era dono da van, que hoje todo mundo sabe que é do velho da van. Pastores usam o altar de Deus para fazer propaganda sobre Jair Bolsonaro, que chamam o homem de Deus, ou seja, vilipendiando o altar, levando fogo estranho para o altar, ao invés de pregar de Jesus, falam de Jair Bolsonaro abertamente, tudo ganhando dinheiro por trás. Além de que bolsonaristas comemoraram o tal do estado de sítio no dia 7 de setembro, porque foi mentira também. Chegou para o celular deles que o Bolsonaro tinha implantado o estado de sítio, comemoraram, gritaram. Fala das urnas fraudadas, mas não apresenta prova nenhuma. Diz que as vacinas não são seguras e a saúde provou que são seguras e a cloroquina não. Ele diz que a cloroquina curava e a medicina diz que não cura. Faz motociata com dinheiro público, mais de 8 milhões de reais usados nisso. Daria para ajudar muita família. Não ajuda. Na última motociata gastou 1.200.000 para se mostrar, para passear com um bando de babaca. E ainda propõe sigilo de 100 anos. O cara que quer voto impresso coloca sigilo de 100 anos sobre as tramóias e trapaças que ele faz dentro do Palácio do Planalto. Era contra o Centrão, que dizia que era corrupto, e hoje o Centrão chefia o seu governo. É o ministro da Casa Civil, é o cara que é o chefe do Centrão. Então, incompetência. Além disso, tem incompetência